Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam crescendo saudáveis, que todos estejam sendo guardados pelo Senhor. Tia continua com muita saudade de vocês, viu, crianças? Vamos orar para a gente começar o nosso culto, crianças? Senhor Deus e Pai, obrigada porque o Senhor nos deu a vida. Obrigada porque o Senhor nos protege e nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Sê conosco durante este tempo, que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, faça morada nos nossos corações e que nós possamos praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vamos para o nosso versículo? O nosso versículo, ele está lá no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 15, no finalzinho do verso 15, crianças. E diz assim a palavra do Senhor: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15, a parte final do versículo. Vamos lá? É bem facinho, tá? Vamos lá com a tia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Como que a casa pode servir ao Senhor, crianças? Josué, ele não estava falando da casa em si, da casa, do material, a casa que é construída ali. Ele estava falando da família dele, dos parentes dele. Então, ele disse assim: eu e a minha casa, a minha família, as pessoas que são comigo, serviremos ao Senhor. Vamos lembrar sempre desse versículo, crianças, para a gente poder andar nos caminhos do Senhor. Amém? Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender os nomes dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Tchau! Crianças, nós temos passado bastante tempo nas nossas casas, né? Esse ano. Esse ano foi bem diferente dos anos anteriores. E a nossa casa, ela tem sido um lugar onde a gente tem passado os melhores momentos com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama, não é? Crianças, como será que deve ser uma casa baseado naquilo que a gente aprendeu no versículo? Como será que deve ser uma casa que agrada ao Senhor? Vamos ver se a gente descobre isso na Bíblia, crianças, para que a gente possa ser uma casa que tenha uma luz que irradia para as pessoas, uma casa que chame a atenção das pessoas de acordo com a palavra de Deus. Vamos aprender o que a Bíblia tem a dizer para nós, crianças? Prestem atenção, fiquem quietinhos, porque é muito interessante. Vamos lá?
Para se construir uma casa, crianças, a gente começa pelo teto? Não, né? A gente começa pelo alicerce, pela base. E precisa ser uma base forte, para que os ventos não derrubem, para que a chuva não derrube, como a tia Jana contou há um tempo atrás, sobre a casa construída na rocha. Lembram? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, crianças? Nós vamos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz pra gente. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício, a rocha, é o próprio Cristo Jesus. Então, crianças, a nossa casa, ela precisa ter como base Jesus, que é a rocha. Aí a gente olha para casa, depois que o alicerce está pronto, vão construir as paredes, não é? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, crianças? Vamos ver? O que significa as paredes de uma casa, crianças? As paredes, elas são feitas para proteção. Elas nos protegem dos ventos, da chuva, do olhar do outro. Então, precisa ser feito as paredes. A tia vai ler para vocês o que diz lá em Neemias 4, o final do verso 14 e o verso 15, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e os seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. O povo lá de Neemias, crianças, eles estavam construindo muralhas para se protegerem dos ataques dos inimigos. Dentro da nossa casa, crianças, cada um de nós, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, cada um de vocês precisa construir muros, paredes também. Como que a gente faz isso? Estudando a palavra de Deus, nos guardando das coisas que acontecem lá no mundo, das coisas tristes e feias que Deus não se agrada. Cada um de nós tem responsabilidade dentro da nossa casa, para que as paredes fiquem firmes e que nós fiquemos protegidos. Agora, depois que fazem as paredes, eles colocam o teto, não é? Então, vamos ver o que o Senhor diz a respeito do teto. O teto, crianças, é aquilo que está no alto. Quando a gente se remete à palavra de Deus, o que a gente lembra que está no alto? O Senhor, não é? Então, o teto vai representar para nós a presença de Deus, a presença do Senhor. E lá no Salmo 90, no primeiro versículo, Moisés diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Crianças, então o teto nos remete ao Senhor e Ele é o nosso refúgio. Nós podemos ficar debaixo das asas e da proteção do Senhor e nenhum mal vai nos acontecer. Tem mais uma coisa, crianças, que não pode faltar na nossa casa, que é a água.
Não é ruim, crianças, quando falta água na nossa casa? A gente não pode lavar, não pode tomar banho direito. Às vezes a gente não tem água nem para beber quando falta água na nossa casa, não é? E na casa que agrada ao Senhor, a água também não pode faltar, crianças. Mas que água? Que tipo de água é essa? Vamos ler? João 7:38 diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. São palavras do Senhor Jesus. E Jesus disse que aquele que crê nele, fluirá dele rios de água viva. Olha, crianças, que coisa mais linda. Mas, para que isso aconteça comigo e com vocês, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, não nos esquecer do Senhor. Tem mais uma coisa, crianças, que não pode faltar de jeito nenhum na nossa casa, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Crianças, eu já vi muitas casas onde a Bíblia é um livro que ela serve como uma decoração, um enfeite na casa. Geralmente aberta num salmo, que as pessoas veem como muito poderoso, e realmente é, mas ele sozinho ele não faz nada. A Bíblia, crianças, é um presente que o Senhor deixou para nós. E lá no Salmo 119, no versículo 105, nós já aprendemos esse versículo quando estávamos nos reunindo lá no salão. E eu acho que vocês vão lembrar dele, que é bem facinho. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Crianças, a Bíblia é um manual que nós precisamos para aprender tudo que Deus quer nos ensinar. Lendo a Bíblia, nós aprendemos a ser obedientes, nós aprendemos a respeitar o papai e a mamãe e qualquer outra pessoa. Nós aprendemos aqui com a Bíblia que nós devemos andar no caminho do Senhor, que a salvação existe por meio de Jesus, que Jesus pagou o preço por mim e por cada um de vocês, crianças, com o seu sangue. Ele não pagou com ouro e nem com prata, mas foi com seu sangue lá na cruz, maltratado. Mas ele ressuscitou e ele vive, ele está no céu com Deus. E é através da Bíblia, crianças, das orações, dos estudos da palavra, de fazer a vontade do Senhor, que nós poderemos ter uma casa abençoada, uma casa feliz, uma casa de acordo com a vontade do Senhor. Porque a Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos agradar o nosso Deus, crianças, com as nossas palavras, com os nossos atos, e que nós tenhamos a Bíblia ao nosso alcance. Não deixe a Bíblia guardada dentro do armário, nem aberta na estante para enfeitar a sua sala ou seu quarto. Tenha a Bíblia com você. Coloque ela na entrada da sua casa se você quiser. E todas as vezes que você passar por ela, leiam um versículo. Medite nesse versículo. Vocês, crianças que já sabem ler, vocês pequenos que ainda não sabem ler, pede para o papai e para a mamãe dar uma lidinha num versículo por dia para vocês aprenderem a guardar e a amar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo, crianças, um tempo diferente dentro das nossas casas. Deus, ele não se importa com o tamanho da nossa casa,
se ela é grande, se ela é pequena, se tem móveis muito lindos ou não tão bonitos, se tem muitos utensílios ou poucos utensílios, ele não se importa com isso. Deus quer o nosso coração. Deus quer que o nosso coração seja iluminado pela palavra dele. Crianças, que a nossa casa possa ser alicerçada na rocha que é Jesus e que nós possamos passar por todas as coisas, por todas as dificuldades e daqui a um tempo olhar e falar: o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou e o Senhor nos protegeu. Um grande abraço para cada um de vocês, crianças. Que essas palavras possam ficar guardadas no seu coração, na sua mente, e que você possa levar adiante para os seus amiguinhos e por toda a sua vida. Um grande beijo para vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.